Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós estamos aqui em segunda discussão, portanto, mérito. Eu falei na primeira discussão que foi sobre a questão da legalidade, da constitucionalidade, e nós entendemos ser meritoso. Mas, na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer uso da palavra porque ontem um programa de grande repercussão no país mostrou a situação dos conselheiros tutelares em algumas cidades, algumas isoladas do país, outras nem tanto assim. E, sinceramente, vereador Schneider, se eu fosse pleitear o conselho e tivesse assistido aquela reportagem de ontem, eu acho que foi desestimulante em saber a situação que se encontra alguns conselhos tutelares. Realmente, quem assistiu a reportagem deve ter ficado com medo de participar, porque mostrou uma situação de muita violência em relação aos conselheiros tutelares. Foi uma reportagem importante, um documentário importante, realista, mas para nós que estamos com esse entusiasmo de criar um novo conselho, aumentar o número de conselheiros na cidade, eu tive a impressão que aquela matéria poderá trazer um sentimento de medo, né, da pessoa achar que vai se expor se ele participar do pleito e legitimamente ser escolhido para trabalhar, para proteger as crianças. Então seria importante realmente o município, as autoridades darem condições, não só materiais, mas de outros aspectos, para realmente proteger os conselheiros, para que os conselheiros sejam guardados, né, sejam protegidos. Porque, de fato, mesmo em cidades como a nossa, é natural ocorrerem conflitos. É óbvio, porque o conselho, ele tem que intervir em situações de conflitos, em situações que geram mesmo descontentamentos. Por isso que os nossos conselheiros têm que ter todo o apoio da sociedade, das autoridades, para que eles possam executar as suas atividades. Então nós estamos aqui com esse projeto importante. Eu já parabenizei nesse aspecto, reconheci a importância do prefeito Jonas Donizete em ter encaminhado esse projeto, porque isso não é uma coisa nova. Nós sabemos que a criação de um 5º conselho já foi reivindicado pela comunidade de um modo geral. Mas foi o governo dele, foi ele que tomou essa iniciativa. Passaram por outros governos também, que também viram que era necessário, mas nenhum encaminhou o projeto. Então, nesse aspecto, a gente reconhece a postura positiva, importante desse governo municipal em enviar o projeto. E a Câmara, unanimemente, apoia o projeto. É unanimidade, independentemente de que partido, que ideologia, todos reconhecem a importância que Campinas tenha 5 conselhos, que tenha uma equipe grande para poder acolher a criança, proteger a criança e o adolescente. Mas eu acho importante nós fazermos essa reflexão da necessidade agora de nós providenciarmos as estruturas necessárias para que esses conselheiros possam efetivamente desenvolver suas atividades com competência, mas também com proteção. É muito importante a colocação, as regras legais para uma pessoa ser conselheira. Ela vai participar já em um primeiro momento das provas psicológicas para ver se a pessoa realmente tem maturidade, condições emocionais para cuidar dessa clientela. Depois ela vai ter que fazer uma outra prova, uma prova tanto de conhecimentos específicos, como também de conhecimentos gerais. E só então ocorrerá a eleição. É só depois que nós teremos a eleição desses conselheiros. Então se passa por um processo importante. Esse é um processo muito importante, porque nós queremos qualidade. Imagina, se é para lidar com crianças, com adolescentes, nós precisamos de pessoas preparadíssimas, que realmente tenham condições emocionais para cuidar dessas crianças. Agora, é importante então a contrapartida nossa, como sociedade,
como governo municipal que está propiciando esse 5º conselho, reivindicado pela comunidade, que dê condições para que efetivamente esse conselho funcione. Condições em todos os aspectos, para que reportagem que nem aqui foi veiculada a nível nacional ontem à noite pelo programa Fantástico, não venha desestimular pessoas que até então queriam participar desse projeto para ser um conselheiro tutelar na cidade de Campinas. Porque aquilo também que passou é real, é o Brasil real. Então nós não podemos também esconder as realidades. Claro que as realidades são diferentes. Cada região tem as suas características, tem as suas ações e reações diferenciadas. Agora, independentemente disso, fica aquele sentimento de insegurança. Porque o conselheiro tutelar tem uma família, ele está inserido na sociedade. Então é muito importante que, como nós estamos nessa noite, votando em segunda discussão, e vai caber apenas o prefeito sancionar, o projeto é dele, obviamente será sancionado. Então nós teremos o 5º conselho em Campinas. Vamos nos preparar para uma eleição, provavelmente em outubro. E nós precisamos dar condições para que todos os conselheiros tutelares sintam seguros na cidade de Campinas, protegidos pela sociedade, protegidos pelas autoridades, que eles sejam guardados, porque eles são extremamente importantes na defesa da criança e do adolescente, no futuro da nossa cidade. Então nós precisamos proteger os nossos conselheiros, que eles sejam respeitados. E aqui, vereador Peta, realmente eu fico perplexo quando um país permite que o professor apanha da polícia, porque ele já apanha na sala de aula, já apanha pelos baixos salários, e vai apanhar também das autoridades, é o fim da picada. São Paulo já tem essa experiência com o governador Fleury, que bateu nos professores e sumiu. Então eu espero que essas atitudes, é claro que tem o lado negativo, tem gente ruim, tem em todo lugar, tem até dentro da igreja, tem em todos os lugares gente de mau caráter, mas não justifica atos de violência contra professor, contra conselheiro tutelar. Essas pessoas fazem o bem para a sociedade, e a sociedade tem que acolhê-la, abraçá-la, protegê-la, guardá-la. Tem que tomar essa atitude de proteção a essas pessoas, tem que ser respeitadas. As autoridades têm que olhar com um olhar diferenciado de pessoas que, na entrevista ontem no programa, teve uma pessoa que disse, é um anjo sem asas, né? Conselheiro é como um anjo que veio proteger aquela infância, aquela adolescência. Então nós que estamos aprovando nessa noite o 5º conselho tutelar para a cidade de Campinas, eu parabenizo o prefeito, a Câmara dos Vereadores por esse ato. Nós estamos aqui sem dúvida alguma, juntos com a comunidade de Campinas, com a cidade de Campinas. A cidade quer um 5º conselho. Agora, não pode simplesmente criar mais um conselho e achar que as coisas estão tudo bem. Não estão. Nós vamos precisar acompanhar todo o processo e lutar para que os nossos conselheiros sintam seguros em desenvolver essa nobre missão, em proteger uma das fases mais importantes do ser humano, que é a criança desassistida, que é o adolescente desassistido. E eu faço voto que os 25 conselheiros de Campinas sejam profissionais capacitados, eleitos pelo povo, mas que eles se sintam o apoio pleno da cidade de Campinas, de todas as autoridades, e que eles se sintam que a sociedade está do lado deles, juntos, lutando juntos, protegendo, dando o sentimento de segurança, para que nós tenhamos então pessoas sem aquele medo que aquela reportagem de alguma maneira trouxe para nós. Eu conversei com várias pessoas, inclusive pessoas que ficaram em dúvida se devem ser candidatas, então eu precisei desconstruir algumas coisas. Eu espero que nós tenhamos esse 5º conselho, e que esses 25 conselheiros façam uma diferença enorme para Campinas, porque nós precisamos olhar com um olhar de acolhimento para as pessoas vulneráveis da sociedade, nesse caso, as crianças e os adolescentes. Então eu parabenizo a Câmara, meu voto é favorável,
e eu espero que esse conselho seja em breve estabelecido na cidade de Campinas. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.